Senhor, nós estamos na Tua presença. Senhor, nós sabemos que Tu estás aqui conosco, que perto está o Senhor, aleluias. Continua passeando, Espírito de Deus, continua falando, continua ministrando em nossos corações. Queremos ouvir a Tua voz ainda nesta noite, através da Tua palavra. Toma agora aquele que irá ministrar a Tua palavra, Senhor, completa ele com azeite novo, fresco, para que nós compreendamos aquilo que Tu vais falar conosco nesta noite. Senhor, perto Tu estás, queremos aprender mais contigo, Senhor. Fala, Senhor, fala que o Teu povo, a Tua igreja ouve e escuta, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar dando glória a Jesus, bendizendo ao seu nome, porque o nosso Deus que não perde batalhas, Jeová Jiré, o Deus que provê, o Jeová que é a nossa justiça, o Senhor que está ao nosso lado, o Senhor que nos cura, o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos livra, está aqui nesta noite, e Ele quer falar conosco, continuar falando aos nossos corações. E nós precisamos estar atentos, meus irmãos, à voz e à palavra do Senhor nesta noite. Eu quero te incentivar a, neste momento, concentrar-se na palavra, abrir o teu coração, deixar o Senhor falar contigo, deixar o Senhor falar ao teu coração, deixar Ele falar à tua mente, mas sobretudo que a palavra toque em nossos corações, porque como a palavra de Deus nos diz, é do coração que procedem as saídas da vida. Por isso devemos guardar os nossos corações, porque é daqui que surgem as intenções, os propósitos, as nossas motivações. Que a palavra do Senhor caia como uma boa semente, que o nosso coração possa recebê-la como uma boa terra e possamos frutificar. É uma alegria estar mais uma vez com os irmãos aqui, uma alegria especial aqui cumprimentar o nosso presbítero Mário do Azeite. Esteve longos meses aí viajando, está retornando depois de uns 5, 6 meses mais ou menos em viagem, está voltando para casa, uma viagem longa, e é mais uma prova de que o Senhor cuida dos seus, viajando de moto pela estrada do Brasil afora, saindo lá de Santa Catarina, se não me falha a memória, de Curitiba, vindo por estrada de moto, aos 70 anos, né, por aí, 70? Só nasceu primeiro, né, mas o Senhor o trouxe em segurança, é uma alegria tê-lo conosco, também estar com os irmãos congregando aqui juntos, e é uma alegria, irmãos, quando nós nos reencontramos aos domingos. Muitos de nós nos revemos apenas aos domingos, muitos de nós não nos encontramos, não temos a possibilidade de nos encontrar ao longo da semana, mas façamos valer esses momentos aqui para juntos termos comunhão uns com os outros e termos a comunhão com o Senhor, porque a palavra de Deus diz lá no Salmo, o salmista fala que onde há a comunhão entre os irmãos, o Senhor ordena a sua bênção. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, e aí onde está esse povo em unidade, em união, o Senhor ordena a bênção. É no meio do povo de Deus, no meio da unidade do povo de Deus, é que Ele ordena a sua bênção. Então que o Senhor possa nos abençoar. Peço que você abra a sua Bíblia aí na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Capítulo 2, nós fizemos a leitura dos versos 1 ao verso 10, e nós queremos refletir nesta noite sobre esse texto. Já estudamos, a carta de Pedro já foi objeto de estudo aqui nas terças-feiras, quando nós estudamos sob o título Carta aos Peregrinos. Eu quero enfatizar sobretudo aqui algo que o apóstolo Pedro faz uma distinção. Ele nos vai revelar nesse texto, principalmente no capítulo 2, ele vai nos revelar algo que Deus fez por nós, para que em seguida nós façamos algo para Deus. Deus tomou uma atitude em direção do homem, em resgatar-nos, restaurar-nos, religar a comunhão que o homem havia perdido com Deus, mas em contrapartida nós, como resgatados, como salvos, como restaurados, também precisamos corresponder a esta chamada de Deus para com as nossas vidas.
O apóstolo Pedro, do apóstolo Pedro, essa primeira carta, ele se dirige aos crentes, a muitos irmãos que estão espalhados em várias regiões geográficas distantes de Jerusalém, distantes de Israel. Ali os irmãos que estão na região da Ásia, que é na Bitínia, Capadócia, Galácia, essas regiões, que são regiões geográficas onde hoje seria a atual Turquia. São irmãos que estão ali distantes do centro religioso, do ambiente em que os apóstolos estavam residindo a partir de Jerusalém, ensinando toda aquela igreja recém-fundada, recém-iniciada, estava sendo ensinada a partir de Jerusalém. E esses irmãos estão dispersos. É o que está no capítulo 1, versículos 1 e 2, Pedro está escrevendo justamente para esses irmãos que estão distantes, que estão dispersos, que foram espalhados por conta da perseguição que a igreja estava sofrendo. Uma perseguição que inicia ali no capítulo 7 e 8 de Atos dos Apóstolos, sobretudo quando há o apedrejamento de Estevão, o grande diácono, o grande homem, cheio do Espírito Santo, levantado por Deus para exercer a diaconia naquela igreja iniciante, e a partir da sua morte, diz o texto lá, que houve uma grande perseguição para com a igreja, e os crentes se espalharam. E Pedro está escrevendo para esses crentes espalhados, tanto os judeus quanto os gentios, tanto aqueles nascidos em Israel, quanto aqueles que não são nascidos de Israel. E Pedro se dirige a esses irmãos, ele escreve para esses crentes e utiliza-se de um adjetivo para falar para esses irmãos, para esses crentes, ele os chama de eleitos em Cristo Jesus. E esta palavra também, outro adjetivo que Pedro utiliza chama esses crentes, esses eleitos de peregrinos, forasteiros, viajantes, passageiros, pessoas que estão transitoriamente viajando numa jornada por esta terra. E naturalmente, como alguém que está em viagem, como alguém que está peregrinando, como alguém que está visitando, como alguém que está de férias em um lugar, este lugar em que se está peregrinando, em que se está viajando transitoriamente, naturalmente não é o seu lugar definitivo, ali não é o seu destino final. E naturalmente, como alguém que está em uma viagem transitória, em um território transitório, em um local de passagem, iremos enfrentar desconfortos, situações difíceis. E é a essas pessoas que Pedro, no capítulo 1, verso 7, diz: olha, vocês estão enfrentando lutas e tribulações justamente porque vocês são peregrinos. E ele escreve no versos 6 e 7 do capítulo 1, nisso exultai, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro está dizendo que como peregrinos, eleitos e peregrinos, iremos enfrentar tribulações, lutas, dificuldades, desconfortos, perseguições, que são provas que vêm nos testar, como se fosse uma fornalha, como um fogo. Mas Pedro diz, esta prova, este fogo, esta jornada, esse trânsito, essa viagem passageira, essa dificuldade, esse desconforto, ele é apenas para provar, para apurar a vossa fé, para que a vossa fé seja provada, para que isso redunde em algo, para que esta prova resulte em alguma coisa, e esta alguma coisa que a prova faz com que resultará, será a glorificação, a manifestação da glória do Senhor e a revelação de Jesus Cristo. Aqui eu quero estabelecer um parâmetro da narrativa de Pedro, daqui para frente em sua carta. Ele traz para nós esse conceito de que algo é feito para que algo aconteça a posteriori. Ele coloca que Deus faz algo para nós, ou algo por nós, para que em sequência nós façamos algo correspondendo a Deus, este algo que Ele fez. Ficou muito algo nessa coisa, né?
O que eu quero dizer é o seguinte: Deus faz alguma coisa para nós. Para correspondermos a esta alguma coisa que Deus faz, nós também precisamos fazer algo para Deus. Ficou melhor, Gerlis? Ficou, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Daqui por diante, Pedro vai falar isso. Veja que a prova, ele diz o seguinte: a prova não é para nos matar, não é para nos machucar, não é para nos maltratar, não é para vivermos como masoquistas que esperam e parece que gostam de sofrer. Não, ele diz: a prova, a dificuldade, o desconforto tem uma finalidade, e a finalidade é que a vossa fé seja testada como que pelo fogo, para que a finalidade desta prova resulte em que Cristo seja glorificado e manifesto na sua vida. Então Deus faz algo por nós, e Pedro no capítulo 1 já estabelece esse parâmetro, e no capítulo 2, que é a leitura que fizemos, ele vai reforçar esse parâmetro. Fique com a sua Bíblia aberta e vá no capítulo 1, veja se não é isso que ele faz. Capítulo 1 ele diz, capítulo 1, verso de número 2. Vou ler os versos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros na dispersão, na região do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Olha agora o que Deus fez por nós e o que nós precisamos fazer por Ele. Nós fomos, verso 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito Santo, para algo. Qual é esse para? Para a obediência. Então você é eleito para obedecer aos mandamentos do Senhor. Veja que ele continua: nós somos eleitos para que o Senhor Jesus manifeste a sua graça sobre nós de modo multiplicada. Depois ele diz: esse algo que Deus fez foi te eleger. Deus te escolheu, mas Ele te escolheu para uma finalidade, para obedecer a palavra de Deus. Ele te elegeu, ainda continuando Pedro, ele diz o seguinte: Ele nos elegeu para uma viva esperança. Então, o que é que Deus fez por mim e por você? Diga assim comigo: Ele me elegeu. Isso foi o que Deus fez por você. Ele te escolheu. Dentre muitos, dentre todos, Ele olhou e deixou o Espírito Santo dEle iluminar o teu coração, porque a graça que a nós é derramada, não é porque Deus achou em nós belos olhos verdes, como é a Isabel, né? A Isabel tem olhos verdes, claros, eu vi aqui. Não é pelos nossos belos olhos, não é porque somos branco, marrom, preto, pardo, amarelo, não é porque somos brasileiros, não é porque somos judeus, não é porque somos americanos, não é por causa de nada que nós façamos que nós fomos eleitos, mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor de Deus, Ele te escolheu, e é o fato de Ele te escolher, isso é o algo que Ele fez por você. Diga: eu sou eleito, eu sou escolhido. Mas diga para o seu irmão: você foi eleito para algo, diga para ele. Sabe, irmãos, porque quando a gente ouve essa palavra, eu fui escolhido, eu fui eleito, e a gente se jacta, a gente se orgulha de um orgulho santo, um orgulho gospel, não, porque eu sou melhor de todos, afinal de contas, Deus me escolheu, tá bom, bonitão? Ele te escolheu para você obedecer os seus mandamentos, é por isso que Ele te escolheu. Ele não te escolheu para ser orgulhoso. Ele não te escolheu para agora andar olhando por cima de todo mundo dizendo: eu sou especial, eu sou melhor do que os outros. Não, a sua escolha, a tua eleição é para que você obedeça aos mandamentos do Senhor. Aí Pedro vai estabelecendo um outro parâmetro, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos gerou de novo. Para que Ele te gerou? Para uma viva esperança. Ele te regenerou e te gerou de novo para o quê? Verso 4. Para uma herança incorruptível. Ele te gerou para o quê? Ele te regenerou para o quê? Verso 5. Para a salvação preparada para se revelar nos últimos tempos. Então veja que Deus faz algo por ti. Ele te regenerou.
O que é regenerar? É nascer de novo. Ele te deu uma nova natureza. Ele te fez um homem novo. Ele te fez uma mulher nova. Ele te fez um homem novo, um ser humano novo, com uma nova natureza que vem do alto, para uma finalidade, para que essa nova natureza viva conforme a esperança que Ele tem para nós. Para que ao ser uma nova natureza, ao ser um novo homem, vivamos para receber uma herança incorruptível. Você foi regenerado para receber a herança. Você foi regenerado para ser salvo no último dia. Então veja que Deus faz algo. E Ele espera de nós uma correspondência deste algo que Ele faz. É o que Pedro, entendendo essa lógica de algo que Deus faz por nós, e nós também precisamos corresponder a este algo que Deus faz, entramos no capítulo 2. O capítulo 2 vai nos mostrar justamente este parâmetro que Pedro estabelece. Deus me regenerou, Deus me escolheu, Deus me elegeu, Deus me salvou. E agora eu preciso fazer algo depois de ter recebido tudo isso de Deus. E aqui, irmãos, este fazer algo que nós precisamos compreender não significa nada de salvação. Tudo que nós fazemos para Deus, nada disso envolve salvação. Porque a salvação recebemos dEle, a graça veio dEle, a fé que temos veio dEle, a misericórdia é dEle, a salvação e o perdão dos pecados vem dEle, então nada é nosso, tudo é dEle. Mas precisamos entender e trazer para cada um de nós a responsabilidade individual que nós temos. Sabe por quê, irmãos? O crente tem uma tendência de jogar tudo para Deus. Tudo Deus tem que fazer e nós nada temos que fazer. Tudo Deus tem que abrir uma porta. Vou dar um exemplo maior porque está fresco na memória. Nós estivemos participando aqui na quinta-feira, alguns irmãos estiveram lá participando de uma conferência cujo pastor Luciano Subirá esteve ministrando aqui. Ele está divulgando o seu livro e trazendo esse ensino para a igreja a respeito do cuidado do corpo. Que o crente precisa ter um cuidado com o seu corpo, tem que comer bem, se alimentar adequadamente, tem que ter um sono adequado, tem que fazer alguma atividade física e tudo mais. Ele tinha 153 quilos, estava com 30 e poucos anos de idade, já estava todo cheio de problema, cheio de hérnias, cheio de dores. E aí ele orava ao Senhor e dizia assim: Senhor, estou com uma hérnia nos discos aqui da costa, cura a minha costa. E Deus ia lá, curou uma vez. Depois Deus curou a segunda vez. Depois Deus curou a terceira vez. E em resumo Deus falou assim: olha, quando é que tu vai fazer a tua parte? Emagrecer um pouquinho. Porque esse peso todo que tu está carregando aí está estourando a tua costa. Às vezes a gente está assim, vamos para o diabético? Tem diabético aqui? Tem no púlpito, né? Irmãos, com todo amor e carinho, porque eu tive um pai que era diabético. O diabético é rebelde, né, missionária? Todo diabético não consegue comer. Aí a glicose está alta. Oh, Jesus, tem misericórdia, a glicose subiu. Mas o camarada tomou uma Coca-Cola, comeu doce de leite, comeu bolo de chocolate e arrematou com mais o quê? Com mousse de maracujá. Aí ele vem clamar: Senhor, baixa essa glicose da minha diabetes. Ô, cara pálida, você fez o quê? Você tacou uma bomba de açúcar para dentro do teu organismo e vai querer que Deus resolva. Não é isso, irmãos? Mas por quê? Porque nós temos a nossa visão o seguinte: não, eu vou orar aqui e Deus vai fazer a sua parte. Mas espera aí, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. O episódio de Lázaro, quando Jesus foi lá, ele chegou, o que Jesus falou para os homens? Quando ele chega lá no quarto dia, ele falou para quem estava lhe acompanhando: tirai a pedra. A pedra, aqueles homens podiam tirar. Remover a pedra, a gente canta até meio errado. Remove a minha pedra. Não, ele só faz te chamar pelo nome. Quem remove a pedra é você. Ele mandou os homens removam a pedra. Aí ele vai e faz o que ele, somente algo exclusivo de Jesus. O impossível, que é o que ele pode fazer. Ele diz: Lázaro, vem para fora. Mas o que te cabe fazer, faça, irmão. Esse texto quer nos mostrar este conceito. Nós queremos jogar tudo para Deus. Espera aí, mas Ele já te escolheu.
Ele já te deu uma nova natureza. Ele já te salvou. O que nós temos que fazer? Capítulo 2, verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, da hipocrisia, de invejas e de toda sorte de maledicências. Isso aqui é responsabilidade nossa. Cabe a nós tirar essas coisas da nossa vida. A cruz que Cristo carregou foi a cruz do perdão. A cruz que Cristo carregou foi a cruz da redenção. A cruz de Cristo nos comprou. A cruz de Cristo nos redimiu. A cruz de Cristo nos comprou para Deus, como diz Apocalipse. E Jesus comprou para o Pai todos os homens de todas as línguas, tribos, povos e nações. A cruz de Cristo fez algo que era impossível a nós fazermos: nos reconectar com Deus, nos redimir, nos resgatar, nos perdoar. A cruz de Cristo faz isso. O resto é você que tem que carregar a sua cruz. Somos nós. A cruz da redenção é de Cristo, mas a cruz da santificação é minha e é sua. A cruz onde nós iremos colocar a maldade, o dolo, é você que tem que cravar lá. É por isso que Jesus diz: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a minha cruz. Foi isso que Jesus falou? Porque ninguém poderia carregar a cruz de Cristo, mas a sua cruz, a minha cruz, a tua cruz, a nossa cruz, cada um carregue a sua cruz. Alguns têm uma cruz um pouco mais pesada, outros talvez tenham uma cruz um pouco mais difícil. Quem se envolveu com muitas coisas no mundo, quem se corrompeu e se chafurdou na lama do pecado, talvez essa cruz de carregar e tirar muitas coisas que o mundo colocou, tirar muitas coisas que o mundo marcou, vai ser difícil, é carregar, é mais duro, mas o Senhor diz que tem santificação para nós, é dever nosso colocar tudo isso aos pés da cruz de Jesus. E quando ele diz, despojando-vos da maldade e do dolo, essa maldade e este dolo que ele coloca aqui, maldade é o desejo de produzir dor, mal e sofrimento ao nosso próximo. E esse dolo que ele coloca aqui é fazer tudo isso com uma intenção traiçoeira. Traiçoeiramente queremos e fazemos os males aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Pedro está dizendo isso aqui, ó. Aos eleitos, você que foi eleito, corresponda à sua eleição, colocando este dolo, essa maldade, este desejo de fazer o mal para com o próximo. Coloque isso na cruz e despoje-se disso. Tire isso da sua vida. Isso é trabalho e tarefa nossa, irmãos, de cada um de nós. Ele fala ainda e reforça: os eleitos precisam despojar-se da hipocrisia e de invejas. O que é a hipocrisia? A palavra hipocrisia no grego reflete e rememora as novelas gregas que existiam naquela época. O teatro grego, melhor dizendo. O teatro grego em que um ator literalmente punha e colocava uma máscara para fazer e encenar aquele personagem. Pedro está dizendo o seguinte: olha, aquele que é eleito, aquele que é regenerado, aquele que recebeu de Cristo a regeneração, tire as suas máscaras. Tire essa dupla face. Tire esta hipocrisia da sua vida. Tire a inveja da sua vida. Pedro está dizendo isso. Então isso é trabalho nosso, irmãos. Jesus não vai fazer isso. No máximo ele vai dizer: meu filho, pare de fazer isso. Ele no máximo vai iluminar a nossa mente para nos fazer compreender que a maledicência, e a maledicência aqui é a fala maldosa, é aquele que fala e calunia o seu irmão, é aquele que maldosamente fala a respeito da vida do próximo, que sempre é como um fruto de um coração invejoso. Pedro está dizendo: eleitos, escolhidos, regenerados, dispam-se dessas coisas, tirem a maledicência, falem a verdade uns aos outros, como a palavra de Deus nos diz. Irmãos, isso quem precisa fazer somos nós. Sou eu que preciso identificar quando o Senhor ilumina a minha mente, quando o Senhor traz luz à minha alma entenebrecida, quando o Senhor ilumina o mais profundo do nosso ser. É lá quando Ele revela a nós a nossa maldade humana que está dentro de nós.
como Paulo entendia, eu quero fazer o bem, mas ainda existe algo dentro de mim, que eu não consigo fazer o bem que eu preciso e eu sei que eu devo fazer. Mas graças a Deus, olha como ele se lembra de novo daquilo que Deus fez por ele. Graças a Deus que eu tenho Cristo Jesus, que me ajuda a vencer os meus dilemas, que ajuda a vencer as minhas maldades, que ajuda a vencer essa natureza humana que ainda está em mim. Como diz Sérgio Lopes, eu luto contra a minha própria alma. Eu não luto contra o irmão, eu não luto contra um contra o outro. Paulo diz isso, a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas a nossa luta real e verdadeira são contra as potestades, contra os principados, os dominadores deste mundo tenebroso. A nossa verdadeira luta, irmãos, é com as trevas. E a nossa luta é contra esse mal que está dentro de nós, que eu preciso me despojar, que eu preciso tirar. E essa expressão despojar, literalmente é como alguém que tira uma roupa velha e coloca uma roupa nova. É que tira a maldade. Tiremos de nós toda a hipocrisia, tiremos de nós toda a inveja, tiremos de nós toda sorte de maledicência. E no verso 2 ele diz: e nós precisamos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, para crescimento em salvação. Irmãos, nós precisamos despojar-nos da maldade, mas precisamos encher-nos do Espírito Santo de Deus. Precisamos nos encher da palavra. Na continuação, Pedro vai dizendo o seguinte: para fazer esta construção desta nova vida, para corresponder adequadamente à eleição e à escolha de Deus, a partir do versos 2 em diante até o verso 8, ele diz que nós temos que estabelecer a nossa vida sobre o alicerce que é Cristo Jesus, sobre a rocha, sobre a pedra angular, sobre a pedra sobre a qual nós podemos edificar as nossas vidas. Veja que ele diz aqui no verso 5, versos 4 e 5, chegai-vos, pois, para a pedra que vive, que foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Veja aí, você já vimos aqui, você é eleito, você é regenerado e você também é casa espiritual de Deus. E você é casa espiritual de Deus para quê? Verso de número 5 está nos respondendo: somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios de louvor a Deus, para oferecermos adoração ao Senhor, para que o Senhor possa habitar em nossas vidas. Veja, todos esses adjetivos: eleição, somos eleitos, somos regenerados, somos casa, edifício espiritual por Deus, tudo para uma finalidade, tudo para um propósito, tudo para um objetivo. Não é para o nosso deleite, não é para o nosso orgulho. Deus faz isso por nós para que nós possamos fazer algo por Ele, para que nós possamos corresponder a tudo que Deus fez por nós. Que daremos ao Senhor, disse o salmista, por todos os benefícios que Ele tem feito a nós. O que nós podemos fazer, Senhor? Se somos fracos, somos pobres, somos frágeis, nós podemos fazer algo, entregar a nossa vida a Jesus, fazer aquilo que o Senhor espera de nós, fazer aquilo que Deus nos chamou para sermos. E Ele estabelece esse propósito: olha, faça tudo o que você precisa fazer, você só vai conseguir fazer o que precisa fazer para corresponder a Deus, se você se alicerçar sobre esta pedra eleita que o Senhor estabeleceu, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Porque por Ele vivemos, por Ele nos movemos e por Ele nós existimos. Sem Cristo nada podemos fazer. Jesus fala isso em João, Evangelho de João, capítulo 15, se não me falha a memória. Ele diz: eu sou a oliveira verdadeira e vocês são os ramos. E todo ramo que está enxertado na oliveira verdadeira dá fruto. E aquele ramo que está enxertado na oliveira e não dá fruto, o Pai corta ele fora e lança no fogo. Mas aquele que frutifica, Ele poda, Ele prepara para que dê mais frutos. E esse fruto que nós vamos conceder e vamos dar, permanecerá, disse o Senhor Jesus lá no Evangelho de João. Mas Ele diz uma coisa importantíssima: esse fruto só pode ser dado porque Ele diz o seguinte: sem mim,
sem estar na oliveira, sem estar sobre o alicerce, sem estarmos sobre a rocha, sem estarmos alicerçados na pedra angular, sem estarmos nele, nada podemos fazer. Só que a gente às vezes se confia, irmãos. Nós nos confiamos. Já sou crente experiente, já sou crente antigo, já tenho muitos dons, tenho muitas práticas, e a gente se confia nessas coisas. Mas Jesus está dizendo, e Pedro também está dizendo, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer, e Pedro está dizendo, é sobre a rocha que vocês vão corresponder a esta eleição, a esta nova natureza, a esta casa espiritual que ele disse que vocês são. Fixe a sua vida sobre Jesus, estabeleça a sua vida sobre Cristo. E fechando e finalizando o versículo de número 9, que é o que ele arremata. Olha, o ímpio, dos versículos 6 até o versículo 8, ele vai dizer que, em suma, o ímpio não se fundamenta nessa rocha. Ele não está alicerçado sobre Cristo Jesus. Por consequência, esse que não se alicerça em Cristo Jesus, que não se fundamenta em Cristo Jesus, perecerá. Foram postos para serem os desobedientes, para se perderem. No entanto, não é assim a respeito de vós, disse Pedro aqui no verso 9. Porém vós sois geração eleita, porém vós sois sacerdócio real, vocês são nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Veja que mais uma vez ele diz, você é nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, geração eleita para uma finalidade. Qual é a finalidade, meu irmão? Por que você é tudo isso? Olha a sua Bíblia aí. O que diz aí a palavra? Vamos ler junto o versículo 9. 1, 2, 3 e... 1, 2, vamos com o começo. Capítulo 9, versículo 9 inteiro. Vamos todos ler juntos o versículo 9. 1, 2, 3 e... Vós... Povo exclusivo de Deus... Você é tudo isso para quê, irmão? Você tem todos esses atributos e essas qualidades. Você é a nação santa, você é a geração eleita, você é sacerdócio real, você é propriedade exclusiva para quê, irmão? Para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não é tudo isso para se orgulhar de ser alguém especial. Não, eu sou alguém diferente no trabalho, eu sou especial aqui na minha vizinhança. Não, às vezes a gente se jacta dessas coisas e a gente acaba sendo o funcionário chato, o colega de trabalho chato, porque não, eu sou diferente, eu sou especial, eu não faço essas coisas, eu não me misturo com essa gentalha. Crente Kiko, não é? Porque eu sou geração eleita, eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu não posso me misturar com esse povinho. Mas você é tudo isso, para que no meio desse povinho, para que no meio dessa gentalha, você proclame as virtudes daquele que te constituiu todas essas coisas. Para que você anuncie no meio das trevas, que você é geração eleita, mas que eles também podem ser. Que você é propriedade exclusiva, mas que eles também podem ser. Nós somos o que somos para fazer algo para Deus. Faça algo para Jesus, irmão. Corresponda ao chamado de Cristo na sua vida. Diga para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Não fala assim não, eis-me aqui, envia o meu irmão. Vá você, faça algo para Jesus. Ah, pastor, não sei cantar, não sei pregar, não sei orar, não sei falar. Você sabe falar, irmão? Ou tem alguém mudo aqui? Tem alguém mudo aqui? Jesus até cura o mudo. Tem alguém pesado de língua? Moisés falou, eu sou gago, eu sou pesado de língua, não sei falar. Tem problema não, Moisés, dá para te fazer a minha obra do mesmo jeito. Porque você é propriedade, irmãos. Você é propriedade exclusiva de Deus. Olha o que Deus fez por mim e por você. Por isso Paulo diz,
Este amor de Cristo, ele escreve aos Coríntios, o amor de Deus me constrange. O amor de Jesus me deixa numa posição constrangedora. Como é que ele pode pegar uma mercadoria dessa, como dizia o pastor Ron? Como é que ele pega uma mercadoria dessa e me chama de tudo isso? Como não proclamaremos a palavra do Senhor? Como não testemunhar desta graça? Irmão, você não sabe pregar, não sabe cantar, não sabe tocar, não sabe reger, não sabe fazer nada, mas você pode saber e deve saber falar: Jesus fez isso na minha vida. Eu era um drogado e Jesus me libertou. Eu era um viciado e Jesus me tirou do vício. Eu era um bêbado e o Senhor me deixou sóbrio. Eu era alguém perdido e o Senhor me achou. Eu estava de trás das malhadas e o Senhor me trouxe para morar e habitar entre os príncipes do seu povo. O Senhor fez grandes coisas na minha vida. Eu era um depressivo e o Senhor curou da minha depressão. Você pode falar dessas coisas. Eu estava enfermo e o Senhor me tirou do leito de morte. Meu filho estava perdido e o Senhor o salvou. Irmão, isso é o que Deus nos chamou, a fim de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fique de pé, meu irmão. O que nós estamos fazendo para Jesus, irmão? Estamos envolvidos na nossa pequenez, nos nossos desejos particulares. Estamos envolvidos nos nossos desejos terrenais. Paulo escreve isso profundamente quando ele diz: se nós esperarmos de Deus que o Senhor faça tão somente as coisas desta vida, se nós esperarmos que o Senhor apenas nos abra uma porta de emprego, se nós esperamos que Jesus apenas faça com que nossos enfermos sejam curados, e precisamos ter cura, cantamos aqui: Jeová Rafá, meu Senhor, que cura toda dor. Cantamos, Ele faz isso. Ele é esse Jeová que cura a dor. Ele é esse Jeová Jiré que provê as nossas necessidades. Mas, meus irmãos, se nós esperarmos de Deus apenas por essas coisas, isso tudo passa. Isso tudo é passageiro. O mundo e as suas concupiscências, disse o apóstolo João, passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. É isso que importa. Você é geração eleita, você é propriedade exclusiva de Deus, você é nação santa, você é sacerdócio real, você é regenerado, você é casa espiritual de Deus para uma finalidade: glorificar ao Senhor Jesus. Quando nós viemos aqui, irmãos, quantas vezes a gente chega aqui e olha: o que será que vai ser cantado? Será que vão cantar bem? Será que vão cantar mal? Será que o pregador vai estar inspirado? Será que o pregador vai trazer uma palavra que me edifica? Não, irmãos, você foi comprado, você foi adquirido por Deus para manifestar a glória do Senhor. Quando estamos aqui é para nós cantarmos, para você prestar o seu culto, para você prestar a tua adoração, porque primeiro você não se pertence, você não é propriedade sua, você não é propriedade pessoal, você foi comprado por Jesus. Pense nisso, pense no que o Senhor Jesus fez por você. E às vezes é tão pouco quando nós passamos aqui, e muitas vezes nós estamos aqui ainda olhando a banda tocar, literalmente. Tanto a banda quanto os cantores. A gente está olhando as coisas passarem. E a gente não consegue falar: obrigado, Jesus, porque o Senhor me amou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me comprou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor cuida da minha vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor provê. Eu estou passando uma luta, estou passando uma dificuldade, mas obrigado, Jesus, porque a tua graça me basta, o teu amor me consola, a tua presença está comigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Feche os teus olhos aí, lembre-se de tudo que o Senhor tem feito na sua vida. Comece a orar. Lembra-te da tua vida. Lembra-te quando você estava lá naquele campo, correndo atrás de uma bola. Lembra quando você estava lá no engano do pecado. Lembra quando você estava lá doidão no mundo. Ah, pastor, nunca fiz nada disso. Como essa aqui diz: nunca fui para o mundo. Mas lembra que o Senhor te guardou de ir para o mundo. Pastor, nunca fui levado da breca. Graças a Deus, foi Ele que te guardou também. Nunca conheci o mundo. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele te guardou. Bendito seja o Senhor, que por meio de um tiro salvou a minha vida e me resgatou e quebrantou meu coração. Bendito seja o nome do Senhor, que me achou, que levou aquela pessoa para falar de Jesus para mim.
Bendito seja o Senhor. Irmãos, tudo isso foi o que o Senhor Deus fez por ti. E Ele quer que você entenda hoje. Faça o mínimo por Jesus. O mínimo que Ele espera é que você proclame essas coisas. Que você anuncie essas coisas. Afinal de contas, foi para isso que Ele te escolheu. Foi para isso que Ele te curou do câncer. Foi para isso que Ele te libertou. Foi para isso que Ele te salvou da Covid. Foi para isso que Ele fez muitas coisas. Senhor Deus, nos ajuda, Pai, nessa noite. Olha para o Teu povo, Jesus. Olha para nós. Somos frágeis. Somos fracos. Somos pó. Precisamos da Tua misericórdia sobre nós. Senhor, mas a Tua palavra nesta noite nos conforta e nos consola. Nos consola no sentido de que sabemos o que o Senhor fez por nós. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos elegeu. O Senhor nos redimiu. O Senhor nos regenerou. O Senhor nos tornou casa para o Senhor habitar. O Senhor nos tornou um templo da habitação do Senhor. O Senhor nos fez templo da habitação do Teu Espírito Santo. Senhor, que graça que é esta, Senhor, que maravilha é esta, em que a glória do Deus Altíssimo, Onipotente e Todo-Poderoso faz-se habitar em nós, que somos vasos de barro, somos vasos frágeis, somos pó, mas a excelência da glória é do Senhor, e o Senhor decidiu habitar em nós. O Senhor decidiu nos renovar, o Senhor decidiu nos renovar, nos revigorar, Senhor, para que possamos servir na Tua presença. Senhor, meu Deus, obrigado. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor operou em nossas vidas. As transformações, as libertações. Senhor, o lugar de onde o Senhor nos tirou. O Senhor nos tirou das trevas. O Senhor nos tirou da escuridão. O Senhor nos tirou da morte. O Senhor nos tirou, Senhor, do destino eterno da perdição, para nos transportar para o reino de luz, para o reino de glória, para o reino eterno da Tua maravilhosa luz, para sermos agora chamados filhos de Deus. E agora, pela ação do Teu Espírito Santo, recebermos a adoção de filhos no Senhor, porque agora, Senhor, nós fomos redimidos, nós estamos na Tua presença, e diante da Tua presença agora, temos toda a sorte de bênçãos derramadas sobre nós. Meu Pai, ajuda-nos a nos despojar, ajuda a fazer aquilo que compete a nós, ajuda-nos a fazer aquilo que é a nossa responsabilidade. Senhor, nós queremos nos santificar, queremos nos purificar, lava-nos no Teu sangue, Jesus, e vai mostrando o pecado, vai mostrando a transgressão, vai tirando a maledicência, vai tirando a hipocrisia, vai tirando a inveja, vai tirando a maldade, vai tirando o dolo, vai tirando, Senhor, tudo aquilo que não é do Teu reino. Senhor, nos transforma e purifica a nossa alma, purifica o nosso coração, muda o nosso coração, Senhor. Muda a nossa vontade, Senhor, que a nossa vontade seja fazer a Tua vontade, que o nosso querer seja o Teu querer, Senhor, porque nós não nos pertencemos mais, mas nós somos Tuas propriedades, Senhor. Assim, Senhor, nós Te agradecemos, porque o Senhor nos tornou geração eleita, o Senhor nos tornou sacerdócio real, o Senhor nos transformou em uma nação santa, o Senhor nos comprou e nos tornou propriedade exclusiva, adquirida pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e por isso Te bendizemos, por isso Te louvamos, por isso Te adoramos, por isso, Senhor, nós exaltamos o Teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda ação de graça sejam dadas ao Senhor, que fez tudo isso e muito mais por nós. Obrigado, Jesus. Não nos deixes esquecer, Pai, de tudo que o Senhor tem feito por nós, da Tua infinita graça sobre nós. Não seja a prova que apague isso, não seja a tribulação que faça os nossos olhos perderem de vista o Senhor Jesus, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, que verdadeiramente possamos, Senhor, prosseguir para o alvo da soberana vocação. Oh, Jesus, ajuda Teu povo que está em luta, ajuda Teu povo que está em tribulação, ajuda a passar esse deserto, ajuda a passar, Senhor, por essa dificuldade, ajuda a passar por essa tempestade, por este vendaval. Diz agora, Senhor, faz o mesmo que o Senhor já fez no passado e manda o mar sossegar, manda, Senhor, o vento parar. Senhor, manda aves dos céus, manda codornizes, Senhor, manda provisão para aquele que precisa, manda, Senhor, a cura para aquele que precisa, porque Tu és a nossa cura, Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa provisão.
provisão. Tu és o Jeová Jiré, que cuida de nós, que cuida de nós. Ele cuida, Tu cuida, Senhor. Senhor, vai sendo a justiça que o Teu Filho precisa, Senhor, porque Tu és a nossa justiça. Tu és o sol da justiça, sustenta o nosso direito, assim como o sol do meio-dia, Senhor. Aquele que tem uma causa no trabalho, Senhor, aquele que está sendo injustiçado por amor ao Teu nome, Senhor. És Tu que é a nossa justiça, recompensa-nos, Senhor. Assim, Senhor, também nos ajuda a permanecermos fiéis na Tua casa, a permanecermos fiéis aos Teus mandamentos, para que, como eleitos do Senhor, possamos obedecer a Tua palavra, possamos ouvir a Tua voz e possamos dizer para Ti: eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Diga isso para o Senhor: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis o Teu povo aqui, Jesus. Cuida do coração do Teu filho, Senhor. Não deixe que a tempestade, não deixe que o dilema, não deixe que o problema roube a fé, Senhor. Ajuda-nos na nossa pequena fé. Oh, Senhor maravilhoso, ajuda, Senhor, o Teu povo. De Ti nós precisamos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar um amém bem forte, meu irmão? Você pode dar um glória a Jesus?